Bom dia, amados, graça e paz. Que Deus possa continuar falando no seu coração aí, no nome de Jesus, nessa manhã. Se não falou ainda, que você pare de olhar para o lado, desligue o celular, que Ele vai falar, em nome de Jesus. Todo momento Deus fala com a gente, mas a maioria das vezes, a gente não está muito prestando atenção. E aí, quando a gente passa o dia, chega no final do dia e fala assim: não, hoje não ouvi a voz de Deus, Deus não falou comigo, porque você não fez o dever de casa. Principalmente no quesito de ansiedade. Não é isso que eu vou falar nessa manhã, não. Isso é só um remedinho para sua alma. Sou muito ansioso, pastor, e eu descobri que eu também sou. Mas eu descobri qual que era o meu defeito, e é o seu: não fazer o dever de casa, que o nosso Senhor Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, quando Ele fala sobre ansiedade lá, quando Ele está falando sobre ansiedade no Mateus capítulo 6, a partir do versículo acho que 24 ou 25, Ele vai até o 34, e aí Ele manda 2 deveres de casa lá, para quem é ansioso. Ele fala assim: observai as aves dos céus, observai as flores do campo, não tecem, não fiam, os pássaros não plantam, não regam, observai. Quando eu estou ansioso, eu vou para a praia e começo a olhar para os pássaros tudo, observar. Olha lá, comeu, Deus mandou. Tem que observar. Quando a gente não faz a lição de casa, é difícil entrar aquilo que Deus está falando. E esse é o grande problema nosso. A gente sabe até muita coisa para os outros, mas a gente mesmo não põe em prática, e a gente acaba perdendo muito do que Deus tem falado no nosso coração. Então nessa manhã eu queria falar um assunto que ele é meio complicado para mim e para você, porque eu tenho certeza que vai te acertar, como me acertou, mas é algo que a gente precisa, e nós vamos ler alguns textos aqui para a gente poder entender. O tema dessa mensagem dessa manhã, põe para nós aí, Caio. É esse o tema: a infantilização dos adultos. Quais os perigos da infantilização dos adultos? Abra aí a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O que eu acho sensacional na palavra de Deus é que ela não traz uma opinião sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz um diagnóstico. Ela mostra o que é, o que está acontecendo, e que se proceder de tal forma, é assim, é aonde vai dar. Se você continuar procedendo de tal forma, é desse jeito que você é. Diagnóstico. Ela não está te dando opinião, sugestão, um livro de múltipla escolha: esse eu quero, esse eu não quero, esse eu vou fazer, esse eu não vou fazer. A Bíblia é para quem crê obedece. Nós já estudamos sobre isso aqui. A única fé que salva é a fé obediente, não é a fé só de crer em Deus. E nós vamos ler esse texto nessa manhã também, daqui a pouco. Mas 1 Coríntios capítulo 3, a partir do primeiro versículo, olha aí, vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de, versículo 7, todos, de modo que nem o que dá o crescimento, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
marca esse versículo na sua Bíblia. Nós precisamos deixar esse versículo claro na nossa mente, de modo que nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Marca esse texto aí. Então Paulo está falando sobre uma igreja, ele está descrevendo sobre essa igreja, ele começa a tratar os problemas dessa igreja, e ele está dizendo que o diagnóstico dessa igreja é uma igreja infantilizada. O termo criança que ele usa aqui, ele não usa para expressar um adulto como que ainda não cresceu, que ainda continua não. Ele está usando um termo que ele só usa para pessoas infantilizadas. Esse é o termo, imaturas. Já estão adultos, já estão careca, já estão caindo os cabelos, cabelo branco e infantilizado. As atitudes continuam de criança. Essa palavra aqui não é uma palavra que se iguala à criança, porque a criança das tais é o reino dos céus. Essa palavra aqui é uma palavra pejorativa, é uma palavra para machucar mesmo, que Paulo está usando para essa igreja. Deveriam estar, ele usa, ou o autor da outra carta usa essa mesma expressão lá em Hebreus. Abre lá agora, mantém 1 Coríntios 3 aí aberto, e vamos lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Primeiro nós vamos ler os versículos 13 e 14. Aliás, deixa eu ler a partir do 11, Hebreus 5, 11, porque tudo isso vai nos dar uma direção daquilo que eu quero falar nessa manhã. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É a mesma palavra usada em 1 Coríntios capítulo 3. Mas, vamos ler junto o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se nós continuarmos como criança, nós não vamos exercitar a nossa fé. A gente não põe a fé em prática, porque a fé, ela exige provações, tribulações. Ela só amadurece à medida que a gente passa pela provação. Por isso Tiago, no capítulo 1, você vai ver lá no versículo 4, ele diz: tende por motivo de muita alegria o passardes por provações. E aí no versículo 4 ele fala algo. Vamos lá, Tiago 1:4. Você vai entender na hora que eu começar a falar aqui, tudo direitinho. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada. A gente só é completo quando a gente exercita a fé. Olha o versículo 3 aí. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a fé confirmada pelo quê? Pela aprovação. Se você não tem uma fé obediente a Deus, sólida, que é na prática de Hebreus 5:14, o adulto, ele é adulto porque ele pratica aquilo que ele está aprendendo, ele põe em prática, e a prática ali é exercício de exaustão, de ir no limite, é você exercitar mesmo essa fé, e aí então você se torna maduro. Sem isso, você acaba sendo criança, você não passa pelas provas, vai pulando. E essa é uma das grandes artimanhas
do nosso arqui-inimigo, manter uma igreja infantilizada. Porque quando ele mantém essa igreja infantilizada, e quando eu falo igreja, estou falando de mim e estou falando de você, eu não estou fora dessa situação. A gente precisa vigiar, a gente precisa nos policiar, olhar para dentro, parar de olhar para as pessoas. Aliás, uma das coisas que a Bíblia fala em Coríntios capítulo 3, que nos fala que nós somos infantis, é quando a gente começa a ficar vigiando a vida do outro e esquece da gente, e começa a criar contenda, começa a competir. Paulo chama isso de infantil, infantilizado. Ele está dando um diagnóstico de uma igreja infantil. Uma igreja infantil é uma igreja que tem contenda entre eles. É uma igreja que começa a falar, não, eu sou do pastor tal, não, com o pastor tal, pastor fulano, não sei o que, e começa a criar aquele negócio. Isso é infantilização, gente. Presta atenção, porque isso não é nós. Isso vem de fora e nos atinge, e a gente acaba aceitando, porque o ser infantil é melhor. E isso é o que o diabo tem feito. E tem criado algumas palavras para gerar uma infantilização nos adultos, que foi criada aí de uns tempos para cá, a tal da adolescência e juventude. Porque se você olhar o que Deus diz em Números capítulo 1, lá no versículo 5, quando ele vai dar ordem, versículos 2 e 3, ele está dando uma ordem, é Deus falando. Fala assim, o Senhor apareceu. Vamos lá, Números capítulo 1. Você vai ver o que Deus fala. Aí é Deus falando, é diagnóstico. Não é o que a gente acha, é o que Ele diz. Olha aí, número 1, Números capítulo 1. Aí na minha Bíblia sumiu, achei. A partir do versículo diz assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia, segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo, vamos ler o 2 e o 3? Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses, então esse é o diagnóstico de Deus. Homem é dos 20 anos para cima, pronto para a guerra. Esse é o diagnóstico de Deus. Abaixo de 20 não pode ir para a guerra, não está pronto. E é a mesma expressão que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 14, quando ele fala que a igreja precisa crescer. Ele fala 5 coisas que a igreja precisa ter para ela ser uma igreja madura. Ele chama primeiro essa igreja de criança, aponta todas as infantilizações e pecados que nós vamos perceber, e é coisas que é perigosa demais para nós. E aí no final, em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 14, o que diz lá? Versículo 13, o 14 é todos os ossos aí, versículo 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos e fortalecei-vos, e depois todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esse complexo aí está dizendo, uma pessoa madura, ela exercita estas coisas. Volta no 13, por favor. A palavra varonilmente ali é a palavra usada, está pronto para a guerra, é gente que tem coragem, ele não acovarda, ele não tem medo, ele parte para cima. Esteja pronto, amadureça, a pronto de estar presente para o combate. Para de ficar só crente esquenta banco, levanta e anda, amadurece. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. O que acontece quando nós não passamos por isso? O que tem acontecido? O problema é que quando se cria a palavra adolescente e juventude, e tem mais 2 etapas no meio, de 20 anos e pronto para adulto, para a guerra, é que você cria uma coisa que é muito confortante para todos nós. É que você tem todos os direitos de adulto quando você vira adolescente e jovem, sem o ônus. Esse é o perigo. Porque eu deixei de ser criança, agora eu sou adulto, e o adulto, ele tem bônus,
Ele pode um monte de coisa que a criança não pode, mas ele tem um ônus. Mas como é adolescente e juventude, ele tem o bônus, mas sem o ônus. E ele começa a ser treinado da adolescência até a juventude, nesse ficar no bônus sem ônus, no bônus sem ônus. Ele tem o presente, mas ele não precisa pagar pelo presente. Ele tem o presente, não precisa pagar o presente. Eu vou clarear a sua mente para você saber o que é isso. Ele pode fazer sexo antes do casamento, sem casar e sem ter que pagar as contas do casamento. É o bônus sem ônus. Eu cresci, agora eu sou adulto, agora eu posso tudo, agora eu escolho, eu posso ser feliz. Agora meu pai e minha mãe não mandam em mim, mas quem continua pagando as contas é o pai e a mãe, quem continua dando celular é o pai e a mãe. Então é o bônus sem ônus. O que acontece isso? Vai gerando dos 15, a partir dos 14, hoje está começando nos 13, 12, até os 21, 25, porque não casou ainda, bônus sem ônus, bônus sem ônus, bônus sem ônus. O que ele faz? Quando ele casa, continua com bônus sem ônus. Ele não quer só o sexo do compromisso. Aliás, o do compromisso é muito chato, porque tem a TPM, TPOSM, tem TN, tem tudo que tiver junto. Ele tem que pagar as contas do médico, ele tem que pagar as contas de energia. Aí ele continua querendo o bônus sem o ônus. E aí destrói o casamento. E aí começa um segundo. E aí começa a pegar todas. E isso é mulher e homem, no geral. Eu estou falando só na área sexual, mas na área de dinheiro, então. Ele aprendeu que é só passar o cartão de crédito, mas ele não sabe que depois vem a conta. É o bônus sem ônus. Passa aí, pai. E aí vai infantilizando. E na área espiritual está aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Uma igreja infantil, que ela começa a não... Quais são os perigos de uma igreja infantil? Olha o que Paulo cita aí nessa igreja. Olha a primeira coisa. Olha em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14. O que uma infantilização dos adultos pode causar numa igreja e na nossa vida? Olha aí. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, conferindo as coisas espirituais com 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas porque elas lhe são e não pode entendê-las. Então a primeira coisa que um adulto infantilizado acontece na vida dele, ele não consegue entender o que é espiritual. Para ele tudo é natural, tudo é normal, tudo pode. Aliás, não tem nada a ver, pastor. Infantil. Ele não consegue ter o discernimento, porque o discernimento vem só com a espiritualidade. A espiritualidade vem só com o amadurecimento. O amadurecimento vem só com as provações. E só passa pelas provações aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Não é que tem o selo do Espírito, é que se enche do Espírito. E para se encher do Espírito, a Bíblia só fala uma coisa que tem, só tem 2 textos registrados para mostrar como se enche do Espírito. Lá em Efésios 5, 18, 19, diz: não vos embriagueis com o vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos. É isso que nos enche. Mas é só isso, pastor? Ô gente, é só isso, e só isso a gente não faz, porque fica o dia inteiro ouvindo porcariada na televisão, ouvindo na playlist aí música que não abençoa e não enche de Deus, conversando e soltando piada na internet que não edifica o nome de Deus, não enche. Aí vem as tribulações, não está preparado, porque não está maduro, porque não se preparou, porque não encheu, não consegue discernir. Não consegue discernir que uma simples briguinha do nada, do casal ou dos pais com os filhos, exatamente na hora de sair para a igreja, todas as vezes, se liga, todas as vezes tem alguma briguinha antes de vir para a igreja. Eu tenho certeza que muitos aqui, se confessar de verdade, vai falar: presente, pastor, que hoje, antes de chegar aqui, teve alguma discussãozinha até chegar aqui. Eu tenho certeza. E acho que isso é normal. Se fosse normal, Paulo não tinha falado que a nossa luta é contra principados e potestades, e é nas regiões celestes, e falou que uma das armaduras nossas é o escudo da fé para poder comigo. O que é um dardo inflamado, irmão? É um negócio que onde bate, explode, pega fogo.
Se está falando que existe, está falando que ele usa. Se está falando que ele usa, é porque a gente tem um escudo, o escudo também é para usar. Agora, você pode ter o escudo, mas se você não levantar na hora que vem o dardo, você acha que vai funcionar? Quem está na guerra tem um carro blindado, mas não sai com ele. Não, eu tenho o melhor carro blindado do mundo, ninguém vai me acertar, mas sai sem ele. O que vai acontecer? Fatalmente vai ser atingido. O ter não quer dizer que você usa. A gente só usa se a gente amadurece essas coisas espiritualmente. E a gente não consegue discernir isso. E essas briguinhas vão se perdurando, as confusões tão pequenas que destroem um casamento e uma família. Porque são infantis. Começa a discutir um com o outro e brigar e querer ser melhor um do que o outro. Não consegue discernir. Segunda coisa que não consegue, não tem conduta adulta. Não é completo. Versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, olha lá, vamos voltar lá. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Não consegue amadurecer. A conduta dele, 20, 30 anos, 40 anos dentro da igreja, é de contenda. É o de contenda da igreja. Ele é o do contra. Tudo que se faz, ele torce para dar errado. Não cresceu, não amadureceu. Igreja não é lugar de um torcer contra o outro. Não, nós somos todos do mesmo exército. Se um sofre, todo mundo sofre. Eu já vi por várias vezes, irmãos. Estou com 22 anos, esse é o 22º ano meu de ministério, como pastor. Mas eu nasci dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já estou com 47 anos, eu conheço os dois lados. 21 anos de um lado e 22 anos do outro. Como membro e como pastor. Como ovelha e como sacerdote. Eu tenho visto de gente que torce contra o outro. O outro cresceu, porque não foi ele que deu a ideia, ele torce para dar errado. Ainda depois fala, não falei que ia dar errado? Mas não ora, não se dispõe, fala, nós estamos aqui para servir, o que nós podemos fazer? Se deu errado, todo mundo. Já vi gente falando assim, não, mas tomara que esse pastor saia, porque eu não gosto. Se ele sair e vir um pior, a gente só sente saudade do pastor que saiu quando chega o outro. A gente, mas pastor, fulano de tal, valoriza enquanto tem, porque depois que saiu, perdeu, irmão, perdeu. Provavelmente nunca mais volta. Eu só conheço um homem que voltou 3 vezes para uma igreja, que foi o reverendo Adão, herói, homem de Deus. 3 vezes para a mesma igreja. E olha que foi a igreja que pisou, que falou, que teve diácono na porta, que apertou de alguns sermões que ele pregou e falou, meus pêsames, na mão do pastor. Presbítero, oficial de igreja, botou o dedo na cara do pastor. Ele nunca contou isso, mas como eu era membro, lembra que eu falei que os 21 primeiros anos eu fui membro? 17 anos ele foi meu pastor. Eu sei dessas histórias como membro, não é como pastor. E aqui tem me entalou. E o homem ainda não volta para a mesma igreja? Só ele, viu? Nós precisamos entender que a igreja é um corpo. Nós vamos parar de contender um com o outro. A gente tem que crescer no nome de Jesus, amém? Uma pessoa quando ela é infantilizada, ela não entende o que é espiritual, ela não tem conduta adulta, as suas obras são queimadas. Olha aí versículos de 12 a 15 do capítulo 3, Paulo está falando aí. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vai chegar chamuscado no céu, mas vai chegar. As obras dele vão ser todas destruídas, porque obra de criança ela não prevalece. O que prevalece é obra madura, obra bem pensada, orada, obra que vai na mesma direção. Essas obras de competição, elas não prevalecem.
Você pode olhar e voltar aí os mais velhos, voltem todas as coisas que foram feitas nessa igreja, que foi por competição, não deu certo. Igreja que se divide para competir, para formar uma outra, olha para o histórico dela, não dá certo. São crianças. As obras delas se desfazem. Qualquer provação, fogo que vem, apaga, consome, porque é infantilizado, precisa amadurecer. Olha outra coisa, versículo 16 aí, nós paramos no 15, olha o 16, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Pessoas que são infantilizadas, elas não conseguem mensurar, medir quem é que anda com ela. E aí, ela só fica crente no domingo. Aí canta os hinos, aí lê Bíblia, amém, a paz do Senhor. Mas na segunda-feira, o tanto de palavrão e de piada imoral que ela conta, ela não tem noção de quem está andando com ela. Se ela realmente é de Deus, o Espírito de Deus está ali. E é uma das coisas que Paulo fala para a igreja: não entristeçais o Espírito. Por que quando o pastor chega, você não conta aquela piada que você gosta de contar? Por que quando o pastor chega, você está fazendo alguma coisa que você acha normal na vida, você disfarça? Essa semana, porque a gente tem evangelizado algumas pessoas ali em volta dos quiosques, onde a gente tem cantado e louvado e tudo. E semana retrasada, um casal que está do lado lá, nunca foi igreja, nunca. No começo eles tinha raiva de nós. A sogra dele chegou lá, eu fico sabendo das histórias, falou assim: por que aquele quiosque está cheio e o seu está vazio? Eu falei: porque aquilo lá é os crentes, eles vêm aqui para cantar. Aí, toda vez que a gente estava cantando no louvor, ou quando eu estava pregando, eles chegavam a fazer questão de ir lá no quiosque, soprando chupeta do capeta, refumação, perto da gente, e vinha na minha cara, e eu continuava pregando, sem falar nada, e só abençoando ele, e orando e abençoando: Deus te abençoe, boa noite, Deus te abençoe. Há 15 dias atrás ele falou assim: eu chego primeiro e cumprimento eles. Ô pastor, eles me falaram um negócio que eu não sei se é verdade, mas o senhor deve saber. Eu falei: pode perguntar. Quando a gente diz que quando a gente compra a Bíblia dá azar, que é bom quando a gente ganha a Bíblia. Eu falei: entendi. O que o senhor acha? Eu falei: você acabou de ganhar uma Bíblia, vou mandar comprar para você uma bonita e vou dar para vocês, porque aí, por sombra de dúvida, você não vai, porque eu tenho uma lá, mas eu comprei. Falei: então deixa ela quietinha lá, que eu vou te dar uma de presente para te dar sorte. Está vindo. Mas quando eu fui chegar para cumprimentar e falar assim: ó, já encomendei a Bíblia, está chegando, eles estavam fumando. E quando eu fui caminhando na direção deles, gente, pensa num povo que não sabia o que fazia com um cigarro, literalmente. E quando eu aproximei, que eu dei a mão, eles fizeram assim, todos dois aí. E eu não falei nada. Falei: boa noite, Deus abençoe, olha, já encomendei a Bíblia, vai chegar. Pastor, mas o senhor vai na Bíblia, eles estão fumando, isso aqui. Gente, quem liberta é a verdade, não sou eu. A partir do momento que eles começarem a ler a palavra e começar a conhecer a verdade, o Espírito de Deus é de dentro para fora. Não adianta eu falar aqui, é de dentro para fora. Amém? A gente perde essas coisas, a gente não mensura que quem anda com a gente é o Espírito de Deus. Ele está ali, a gente faz essas coisas como o pessoal do mundo faz, vê o que todo mundo vê e vai entristecendo, e a Bíblia fala que a gente também apaga o Espírito. Os infantis, eles fazem isso direto. Qual é o outro perigo? A sua esperança não está no foco certo. 1 Coríntios capítulo 15, é o mesmo contexto de história de criança, de gente infantil. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a sua esperança está com foco errado, e então você se torna mais ansioso e mais depressivo do que os do mundo, porque a sua esperança está com foco errado. Olha lá, lê lá: se a nossa esperança é em Cristo, somos os mais.
Estar dentro da igreja e esperar em Cristo só para ter carro, só para casar, só para ter dinheiro, só para o casamento dar certo, só para não morrer de câncer, não morrer de, ai Deus me livre, eu quero morrer igual o passarinho. Todo mundo queria dormir e acordar no céu, mas infelizmente não tem isso para todo mundo. Se a nossa esperança em Cristo só se limita a esta vida, a Bíblia afirma que nós somos os mais infelizes, mais do que o povo que está lá fora. O infantil, ele não consegue absorver essas coisas, ele só espera e tudo vai bem, aí descobre que tem uma doença que vai morrer depois de amanhã, endoida, cabeção, desespera. Hoje Deus não pode ter o privilégio de falar, arruma tua casa que eu vou te levar, porque o povo entra em depressão, toma Rivotril para arregaçar um lado, para arrebentar tudo, e começa a chorar e não quer sair de casa. E para Deus isso é super normal na Bíblia. Ele fala com Moisés, olha, vai ver, mas porque você me desobedeceu, você vai ver a terra, mas eu vou te tomar, sobe. E ele subiu. Elias, quando chegou a hora dele, Eliseu sabia, porque Elias tinha falado com ele, falou assim, não, mas eu quero a unção dobrada sua, se você me vir, quando eu partir, ele sabia que ia partir. Eliseu, um texto que eu sou apaixonado na Bíblia, Eliseu adoeceu da doença que haveria de morrer. Que é isso, pastor? Cruz credo. Esse é o melhor texto, porque aquele homem, ninguém na Bíblia fez tanto milagre registrado igual ele, só Jesus. Ele fez o dobrado, se você contar os milagres dele, dá dobrado de Elias, unção dobrada. Elias subiu, Eliseu adoeceu. E não é porque saiu a unção dele, o poder de Deus não estava nele não, porque outro texto lá na frente fala que aonde foi sepultado e estava só os ossos deles, eles jogaram um soldado que morreu em guerra, com pressa, em vez de enterrar, jogou na cova de Eliseu. Na hora que bateu o corpo lá, o homem ressuscitou nos ossos de Eliseu, tinha poder até nos ossos, mas morreu doente. Amadurecimento, gente. Todos nós temos um dia. E Eclesiastes 8:8 fala que assim como o homem não tem como reter o vento, assim ele não tem como reter o dia da sua própria morte. Em vez de ficar desesperado, celebre a vida, você tem hoje, amém? Sorria hoje, peça perdão hoje, libera perdão hoje, abraça hoje, para de brigar hoje, amadurece, cresce, no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, a nossa esperança está em Cristo, não só nessa vida, nós temos outra vida, nós somos cidadãos dos céus, novo céu e nova terra, que o próprio Pai e o Filho estão preparando, os mínimos detalhes, para aqueles que creem, nós, no nome de Jesus, amém? Então vamos descansar, vamos crescer. Não sabe escolher amizades, 1 Coríntios 15:33, quem é infantil, não sabe escolher amizade, Paulo diz isso também, 1 Coríntios 15:33, olha aí, não vos enganeis, as más conversações, na Bíblia a mensagem diz, as más conversações destroem os bons costumes. Você pode ter a melhor educação teológica, religiosa, de tudo da sua vida. Se você começar a conversar com gente que não presta, gente que só fala porcariada, gente que não está nem aí para Deus, é assim que você vai ficar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu vou abrir um parênteses aqui e falar para os pais da igreja, vocês me ajudam por favor, porque eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho chorado pelos seus filhos, eu tenho preparado mensagens como essas, eu tenho batido de frente contra o pecado, eu tenho falado sobre o pecado, e um bocado de pai aqui dá dinheiro para os meninos ir para essas festas mundanas, inclusive de final de ano, desses show na beirada de praia aí, e dá dinheiro para eles beber. Eles bebem com o dinheiro que vocês dão, eles não trabalham, dá abadá do capeta, eles ficam lá tirando selfie com o capeta, e achando que estão felizes, porque domingo eles estão aqui, no domingão do Santão. Tem que me ajudar. Eu falo que é pecado. A dona vai dar camisinha para o filho dele, vai meu filho, porque você não pode pegar a AIDS, está preocupado com pegar a AIDS, ele está morrendo, ele está indo para o inferno, dona. Isso é adultério, é pornografia, isso é fornicação, isso é a palavra porneia, que vem da palavra pornográfico, ele está sendo pornográfico. Sexo é só para o casamento. Não me ajuda, não me ajuda. Aí depois o filho se arrebenta e quer que eu ajude. Ô pastor, pelo amor de Deus, olha lá pastor, aconteceu isso.
Socorre. Falei, agora é tarde, filho. Vamos orar. Quer vitória agora? Vai chorando, geme e chora. Pá, porque reconstruir é mais difícil. Dá para fazer. Eu sou uma reconstrução. Milagres acontecem, eu sou um milagre de Deus. Mas é mais doloroso. As marcas ficam mais fortes. Eu preciso que os pais dessa igreja me ajudem. Não adianta trazer um pastor para jovens se os pais não ajudam em casa. Não vigia em casa o que está vendo, se não vigia as companhias. Não traz para geração, mas leva para as festas do mundo. Aí não tem como me ajudar. Ah, porque no geração não tem nada legal. Do mundo não tem mesmo não. E nós estamos cortando cada vez mais. E vão cortar cada vez mais. Porque nós estamos cansados de crente carnal. Nós somos de gente que tem sede de Deus. Fome de Deus. Mas eu não consigo sentir fome de Deus. Então você está comendo porcaria, irmão. Desculpe falar. Quem não sente fome de Deus está comendo outra coisa. Encher o bucho de outra coisa, é lógico. É igual criança. Entendeu? Criança. Se o pai deixar ela chupar um saco de bala antes do almoço, ela vai comer arroz com feijão? Não vai. O que vai acontecer com essa criança? Vai adoecer. É o que está acontecendo na geração da igreja. Os pais têm deixado os filhos comer uma porcariada aí fora na internet, nas músicas, nos Netflix, nesse trem tudo. Lógico que não vai ter fome de Deus. O bucho está cheio. Mas de coisas que não salva, que não edifica, que não transforma. Nós precisamos mudar no nome de Jesus, amém? Amadurecer, cair a ficha. Nós precisamos entender, porque aquele que é infantil, ele não suporta as provações. Você vai ler depois de novo, Tiago 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele não consegue suportar a provação. Toda provação para ele parece que é o maior terror do mundo. E você vê Paulo passando pelas provações, 39 chibatadas, aquele no lombo, e ele cantando e louvando meia-noite. Amadureceu, cresceu, o foco dele é outro. Se a gente arrancar a unha do dedão, para de vir na igreja, para de dar dízimo. Ah, Deus não guardou minha unha. Ah, não vou não, porque o pastor pegou um sermão tão duro, foi para mim, alguém contou a vida dele, vou voltar mais lá não. Oi gente, não aguenta nada. Nós precisamos amadurecer no nome de Jesus. Olha, tinha um monte de coisa para falar, mas vou terminar só com essa aqui. Quem está infantil, ele não recebe herança. Gálatas capítulo 4, o contexto lá é outro, mas te dá uma dica. Por que a gente não recebe herança? O contexto lá está falando, quando a gente não conhecia Cristo, a gente era como em crianças, tinha herança, mas ficava debaixo de tutores. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, por favor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de, enquanto é criança, ele não tem diferença nenhuma de escravo, posto que ele é senhor de tudo, paz, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Qual é esse tempo? Quando o pai diz, está maduro, da herança. Uma das frases que mais impregnou minha alma aqui, quando aqueles pastores vieram falar sobre o departamento infantil, é que herança na mão de criança é veneno. É veneno. Pensa aqui quem tem as crianças novas aí. Dá R$1 milhão de herança na mão dela para ver o que vai acontecer. Se é pequenininha, se ela é inteligente, consegue comprar pela internet, semana que vem chega uma Scania de bala na porta da sua casa. Uma máquina do McDonald's de sorvete para ela na boca. Herança. Criança só pensa nessas coisas. Se é um pouquinho mais velho, gente, tanto de videogame que vai ter, PlayStation, Xbox One, sei lá se tem mais o outro, tudo quanto é jogo, 3D, 5 televisão só para isso, som round, criança. Se for um pouquinho mais velho, vai comprar uma Ferrari, mas não sabe que só o retrovisor da Ferrari é mais de R$15 mil. Um dia o dinheiro acaba. Não cresceu, então não recebe a herança. Continua o texto, por favor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Até aí está bom,
porque ele está falando agora sobre Cristo Jesus, quando recebe a Cristo Jesus. Mas ele é uma dica de quando nós somos crianças. Voltando no texto de Hebreus que nós lemos no começo, no capítulo 5, você vai perceber que o autor dessa carta fala: eu tinha muita coisa que falar com vocês, mas vocês não suportam, porque vós sois crianças. Eu tenho que dar leite de novo, voltar de novo nos princípios, porque vocês não são completos ainda. Aquilo que a gente precisa ser perfeito, como nosso Senhor é. Ele falou: seja como eu. Se você voltar em Hebreus 5, no versículo 9, lá, você vai, do 7 ao 9, você vai ver o próprio Cristo Jesus. A fé dele foi testada, e a fé dele só foi confirmada pela obediência. De fato que ele se tornou autor e consumador, salvador de todos os que lhe obedecem. Não é só crer não, a fé tem associação com obediência. Hebreus 5, 9. Mas ele foi completo. A palavra que fala lá, que quando ele se tornou perfeito, depois das provações, ele se tornou perfeito para se tornar autor e consumador da fé. É a mesma expressão que Paulo usa para a igreja de Corinto. Vocês precisam aprender a amadurecer e ser perfeitos. E a gente só é perfeito quando a gente pratica a palavra. Não adianta você ouvir que tem que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes o mesmo pecado, e você continua com raiva de alguém aqui dentro da igreja, depois de 20, 30 anos de igreja, ouvindo a mesma mensagem sobre o perdão. Você não cresceu, você é infantil. Você me desculpa essa manhã de afirmar isso. Eu te afirmo com todas as palavras: você não cresceu. Porque crente que cresce, perdoa. Crente que cresce, pede perdão. Crente que cresce, ele anda a segunda milha, ele dá a outra face. Pastor, e o senhor? Gente, eu fico triste demais, porque eu vejo que tem muita coisa que ainda eu sou criança, mas eu estou lutando para crescer, porque eu quero que essa criança morra em mim no nome de Jesus. Como que eu vou fazer essa criança morrer? Praticando a palavra. Como que eu vou praticar a palavra? Sendo cheio do Espírito. Porque a palavra é espiritual. E essas coisas são espirituais, elas se discernem e acontecem espiritualmente. Logo, eu só vou ter a alegria de verdade quando eu estiver transbordando do Espírito, e ele vai produzir o fruto do Espírito, que é a alegria. Deus usa algo sobrenatural para curar algo que está acontecendo naturalmente na nossa vida. Alegria e paz é fruto do Espírito. E só tem isso na igreja quem se enche do Espírito, não é quem frequenta culto, não. Amém, irmãos? Isso é só um pouquinho. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui, mas aqui já deu, para a gente entender o perigo de ser infantil. E o diabo sabe disso. Por que ele quer que a gente continue infantil? Para a gente não receber a nossa herança. Nós temos uma herança do Senhor, uma herança que a gente não sabe nem metade do que ela é, porque Paulo afirma isso quando ele cita na igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele fala sobre oração, mas no 17, ele pede a Deus, fala assim: eu oro por vós. Vamos terminar com esse texto, você entendeu o que você está perdendo quando você se torna infantil. Porque quem é infantil não preocupa muito com essas coisas, ele só quer viver, ele só quer ser feliz. Aí ele faz de tudo para ser feliz, inclusive a igreja de Corinto. Filho tendo relação sexual com a madrasta, no capítulo 5, não entendeu o evangelho, ele só queria ser feliz. Tem infelizmente um swing gospel, é dentro da igreja de Corinto. Não estou falando heresia, não está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 5, e Paulo fala de admirar, que no meio de vós tem coisa que é pior do que os gentios. Uma igreja infantil vê essas coisas e deixa acontecer. Efésios capítulo 1, versículo 17, na oração de Paulo, ele pede uma oração, ele fala: eu oro por vocês. E essa é a oração que a gente deve orar por nós. Eu oro por vocês para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paz. Iluminados os olhos no vosso coração para... Então ele está pedindo um espírito de sabedoria e de revelação. Qual é a finalidade? Para se tornar um cigano gospel? Ler a mão dos outros? Não. Para entender os mistérios de Cristo. Olha, saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder.
suprema grandeza. Só nesse texto aí ele usa 4 expressões para poder, todas elas diferentes e traduzido no português como poder. E ele fala que todos esses 4 poderes Deus deu a Cristo, e Cristo se fez o cabeça e deu esse poder à igreja. E nós não sabemos utilizar esse poder. Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera, nós não sabemos operar. Infantis. O poder que Jesus saiu do deserto em Lucas capítulo 4, no versículo 14, porque ele chega no deserto cheio do Espírito, mas ele sai do deserto no poder do Espírito, no mesmo poder que a igreja de Atos sai, do qual nós perdemos no meio do caminho aí, e nós estamos saindo e tentando tampar o buraco desse poder, só com teologia. Teologia ornamenta a casa, mas o que enche a casa é o Espírito. Casa vazia, oficina de Satanás, com toda a teologia que nós temos. Visto aí, nós temos visto algumas bobagens andando por aí, de gente proibindo algo que está escrito na Bíblia. Teologia só ornamenta a casa, e a gente fica tentando tampar isso, porque o que Paulo fala e ora para Deus revelar, para Deus dar para nós. Paulo está dizendo, ele é apóstolo, e ele como apóstolo ele está falando: eu oro por vós, igreja, para que Deus vos dê o espírito, é pneuma, de sabedoria. Não é algo natural, é aquela sabedoria registrada em Tiago 1:5, que fala: aquele que quer sabedoria, peça a Deus. O livro não dá, essa sabedoria os livros não dão, diploma, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não dão. Essa é uma sabedoria que traz paz, passividade, ela é educável, ela não se vende. Você vai ver isso lá em Tiago 4, e em Tiago 3, depois que fala da língua, ele fala da sabedoria da terra, que é terrena e demoníaca, que traz contenda, competição. Essa sabedoria só vem quando Deus revela o nosso coração. Para isso nós precisamos crescer. Nós estamos nos últimos dias, amados. Nós necessitamos de amadurecer no nome de Jesus. Deus tem muito mais para fazer através da sua igreja. Por enquanto Ele está fazendo com as crianças mesmo, mas não é assim que Ele sempre quis. Ele quer que a gente amadureça, porque crente maduro é melhor. Igreja de Tessalônica, depois você lê lá, uma igreja madura, uma igreja que se tornou modelo para todos os crentes. Igreja de Tessalônica. Vamos orar. Precisamos sair de Corinto, precisamos ir para Tessalônica. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa manhã, que o Senhor venha nos amadurecer no poder do Teu Espírito. Meu Deus, que o Senhor não escute a nossa oração quando a gente pedir ao Senhor para tirar as provações, mas que o Senhor nos dê força para entender aquilo que o Senhor quer amadurecer na nossa área, naquilo que a gente precisa crescer, para que a nossa fé seja provada e aprovada pelo Senhor, para que a gente tenha perseverança e esperança que vem de Ti. Em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, por tanto tempo andando como crianças no meio da Tua igreja, mas que a partir de hoje, com essa palavra da revelação do Senhor, do Teu Espírito, que possamos decidir amadurecer cada dia mais. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Pode ir para a sala. Então podem ir para a sala, para suas respectivas salas, no nome de Jesus.